Vamos ler o texto de Isaías, capítulo 1, que diz assim: Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleos. A vossa terra está assolada e as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra os estranhos a devoram em vossa presença, como está devastado numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como choupano no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor. Isaías capítulo 1 nos fala do viver do homem e o viver de Deus. O homem produzindo o seu próprio viver. Como Israel, que estava produzindo a sua própria vida, o seu próprio viver. Isaías, o profeta, naqueles dias, vai dizendo a toda a nação de Israel, aquele povo, seus contemporâneos, que precisavam entender que Deus é o doador da vida. Mas o povo não estava experimentando isso, o povo não estava sentindo isso, não estava vivendo isso. E aí o profeta Isaías veio contar como era o viver do homem versus o viver de Deus. Deus tem uma vida para o homem. E os homens daqueles dias não tinham essa vida. Não conseguiam ter essa vida, mas eles providenciavam a sua própria vida. Sabe quando a pessoa vai providenciando os seus meios, a pessoa vai arrumando os seus escapes, as suas válvulas, a sua maneira de ser, de viver? Assim estava acontecendo nos dias do profeta Isaías. Os homens davam um jeito para si, tentavam, buscavam responder aos seus problemas. Eles não buscavam a solução no Senhor. E o profeta Isaías veio falar exatamente desse viver do homem versus o viver de Deus. Quando o homem tenta arranjar as suas próprias desculpas, quando o homem tenta arrumar os seus próprios costumes, as suas próprias soluções, essa é a maneira com que o homem, às vezes, tenta trazer a vida que ele está precisando. E olha que alguns até conseguem respirar, são pessoas inteligentes, são pessoas que conseguem produzir alguma coisa. E isso é tão mal para o homem, porque cada vez que o homem produz alguma coisa e resolve algum problema, mais ele começa a acreditar em si mesmo, mais ele começa a confiar em si mesmo, mais ele busca resposta para os seus problemas em si mesmo. E essa é uma coisa que acontece com muitas pessoas. Elas ficam autoconfiantes, elas ficam seguras de si mesmo. E o profeta Isaías estava falando exatamente desse viver, do viver do homem e o viver de Deus. Como Israel vivia, como aquele povo, como os homens viviam naquela época. O versículo 2 fala assim, que eles viviam revoltados. O homem vivia revoltado, Israel vivia revoltado. Versículo 2 diz assim, mas eles estão revoltados contra mim, diz o Senhor. Sabe, Deus tinha providenciado os meios, Deus tinha dado escape, Deus tinha abrido portas, mas eles estavam revoltados contra o Senhor. Eles se revoltaram, criaram dentro de si uma revolta, uma neurose
própria das pessoas que estão longe de Deus, que não buscam a Deus, mas buscam solução nos seus problemas. Isso vai fazendo a pessoa ficar revoltada. E eles se revoltaram exatamente contra o Senhor, porque eles queriam que o Senhor fizesse aquilo que eles queriam, e não o que o Senhor queria fazer, o que Deus queria fazer. Eles queriam manipular, eles queriam controlar, eles queriam dizer para Deus o que deveria ser feito. E quando a pessoa vive o seu viver, ela tem o controle na mão. Agora, quando ela vive a vida de Deus, ela deixa o controle, ela abandona o controle. Foi isso que aconteceu com o profeta Isaías. Isaías diz para o povo dessa maneira: o meu povo está revoltado, eles estão revoltados. Esse é o viver do homem, um viver revoltado, um viver de reclamações, um viver dessa maneira com que Israel vivia. Outra coisa que acontecia aqui com Israel, a maneira com que eles viviam sem o conhecimento de Deus. Eles viviam sem esse conhecimento de Deus, um conhecimento maior do envolvimento de Deus. Mas Israel, diz o versículo 3 aqui, não tem conhecimento. Sabe que conhecimento é esse? Esse é o conhecimento por experiência própria. Esse é o conhecimento por envolvimento. Esse é o conhecimento por relacionamento. Israel precisava ter esse conhecimento. Israel precisava conviver com esse conhecimento, precisava viver, experimentar, mas eles preferiram viver a sua própria vida. Israel preferiu viver da sua própria maneira, mas agora diz o texto aqui que eles não tinham entendimento, eles não conseguiam compreender as coisas de Deus, eles não tinham condições de entender os planos de Deus, até como era a vida do próprio Deus. Israel vivia para si mesmo, sem entendimento. É aquela pessoa que faz tudo mecanicamente, é aquela pessoa que faz tudo do jeito que é para fazer, mas ela faz sem entendimento, ela faz mecanicamente, ela faz obrigatoriamente, ela cumpre tabela, ela faz as coisas até na vida religiosa, na vida espiritual, ela cumpre a tabela, ela termina de realizar um culto, uma reunião, e ela diz: pronto, hoje já cumpri o meu compromisso, não tenho mais que dar satisfação para ninguém. Esse é o entendimento das pessoas que vivem a sua própria vida, não vivem a vida de Deus. Outra coisa que eles viviam, outra maneira com que eles viviam, como Israel vivia carregado de iniquidades. O versículo 4 diz assim: povo carregado de iniquidades. Eles traziam consigo uma bagagem muito forte, muito pesada. E uma pessoa carregada de iniquidades é uma pessoa enferma, é uma pessoa desalentada, é uma pessoa deprimida, oprimida, é uma pessoa que vive muitos momentos de dificuldades, porque a iniquidade traz um peso sobre a vida da pessoa. E Israel estava vivendo assim. E o Senhor usou o profeta Isaías para denunciar a iniquidade que eles carregavam, o pecado que eles estavam levando junto consigo. Isaías também denuncia aqui outra maneira com que Israel vivia. E ele diz dessa maneira assim: eles viviam blasfemando. O versículo 4 ainda diz assim: blasfemaram do Santo de Israel. Eles blasfemaram do Senhor Deus de Israel. O que é a blasfêmia? É quando a pessoa começa a maldizer a Deus, começa a querer achar que Deus é culpado das suas decepções, das suas frustrações, que Deus tem culpa, tem parceria naquelas decepções que a pessoa passa. Então, o profeta Isaías diz dessa maneira: blasfemaram do Santo de Israel. Outra coisa que Israel vivia: cabeça doente. Diz o versículo 5, toda cabeça está enferma. O que fala de cabeça? Fala de liderança. A nação de Israel estava com a liderança doente. Os cabeças de Israel, aqueles que tinham o controle, que tinham o domínio, que tinham condições de administrar toda a nação, agora estava doente. Diz o texto aqui: cabeça está doente e o coração está fraco. O coração fala do pulsar da vida, o pulsar pela vida. Sabe quando a pessoa vai se sentindo esgotada, quando a pessoa vai se sentindo sem forças, quando a pessoa não vai tendo mais condições de entender por que ela está passando aquelas dificuldades, ela não tem mais forças para continuar a sua vida, para continuar vivendo, para continuar fazendo
aquilo que ela gostaria, aquilo que ela precisa. Ela não tem nem forças nem para continuar falando, fazendo aquilo que ela necessita. O coração está fraco. Aqui diz o texto assim, o versículo 6 ainda fala como um escravo chicoteado. Toda a cabeça está enferma e o coração está fraco. Ele está como um escravo chicoteado. O escravo, quando apanhava lá em Israel, eles batiam, o chicote tinha uma peça comprida, um couro comprido. E ao longo desse couro, eles iam pendurando lâminas. E quando batiam na costa do escravo, na costa da pessoa que ficava amarrado em um toco, quando a pessoa tomava uma chicotada, aquelas lâminas batiam e apenas não fazia o vergão do chicote, mas também fazia o corte das lâminas. E aqui o povo de Israel estava vendo assim, enfermo, todo machucado, todo ferido, todo sem condições. E Deus então falou com a nação de Israel: o meu povo está como um escravo dessa maneira. Era o viver que eles próprios produziam. Quantas pessoas que estão sofrendo? Sofrendo não é porque tiveram a oportunidade de deixar o sofrimento, mas porque querem viver a sua própria vida. Tomam as suas decisões sem consultar a Deus, sem pedir nenhuma direção para Deus. São pessoas autossuficientes, pessoas capazes, são muito inteligentes, mas não aproveitam essa inteligência para fazer disso um instrumento de bênção na sua vida. Essa era a vida que o povo de Israel estava vivendo. Eles poderiam fazer diferente. Agora, como Deus queria que eles vivessem? O mesmo texto diz aqui, Deus queria que eles fossem criados e engrandecidos. Diz o texto aqui, o profeta Isaías diz assim: o Senhor disse, criei filhos e os engrandeci. Sabe como Deus queria que eles vivessem? Como filhos criados e engrandecidos. Como filhos tratados como Deus os tratara. Como um pai trata de um filho, de uma criança, Deus assim o fez. Deus tratou, Deus tirou as dificuldades, Deus cuidou da nação de Israel, Deus fez tudo o que eles precisavam. Criei filhos e os engrandeci, mas eles prevaricaram contra mim. Eles se revoltaram contra mim. Eles ficaram aflitos. O viver do homem é viver dentro da aflição, dentro da revolta. Mas o viver de Deus é ser criado, é ser engrandecido. Deus criou aqueles filhos e Deus queria que eles vivessem bem. Criei filhos e os engrandeci. Era essa maneira, é essa maneira que Deus quer que nós vivamos. A vida de Deus nos proporciona ser engrandecidos, nos proporciona paz. A vida de Deus nos traz essa criação, esse trabalhar das mãos de Deus. Quando Deus nos dá essa vida, e Deus sempre está pronto a dar, mas o homem escolhe entre o viver a sua própria vida e o viver a vida de Deus. E o viver a vida de Deus. E Deus criou filhos e estava querendo dar essa vida aos seus filhos. Outra coisa que Deus deu dentro dessa vida, que Deus queria que eles vivessem. A vida de Deus nos proporciona isso. Versículo 2 diz assim: ouvindo a voz do Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles não ouviram a voz do Senhor. Deus queria que eles ouvissem a voz do Senhor. Sabe, Deus está falando, Deus continua falando, mas as pessoas têm dificuldade em ouvir a voz do Senhor. O profeta Isaías diz que o Senhor queria que eles ouvissem a voz do Senhor. Ouvir o Senhor, diz, ouvir a voz do Senhor. Ouvi a minha voz, diz o Senhor. O profeta Isaías transmite essa palavra mostrando que Deus queria continuar falando com eles. E Deus fala de diversas maneiras. Algum tempo atrás, uns jovens estavam em uma clínica fazendo um processo de recuperação, tratamento com uso de drogas, e veio um esfriamento. Aquela clínica era administrada por servos do Senhor, e veio um esfriamento muito grande ali entre
aqueles moços, e todos quiseram ir embora, e um foi embora, outro estava desanimado, e eles queriam abandonar o tratamento, e alguns até já haviam abandonado. E um dos jovens que ali no meio estava, começou a orar a Deus, orar intensivamente. E ele entrou no banheiro e estava orando: Senhor, o que está acontecendo? Por que está havendo esse esfriamento? Por que esses jovens estão abandonando? Por que todos querem ir embora? E aí ele ouviu um passarinho que cantou lá fora, a rolinha, que não é rolinha, mas é o companheiro da rolinha, que é o fogo apagou. E o fogo apagou, começou a cantar: fogo apagou, fogo apagou. E naquele momento, aquele jovem voltou correndo para o meio dos amigos e disse: o Senhor falou, o fogo apagou, o fogo apagou. Ele ouviu aquele pássaro cantando e ouviu na voz daquele pássaro a voz de Deus. O Senhor Deus tem falado. Diz o texto de Hebreus que, havendo Deus falado outrora de muitas maneiras, e aos nossos pais, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho Jesus Cristo. Deus continua falando, e Deus queria que o povo de Israel, a nação de Israel, vivendo a vida de Deus, ouvisse a sua voz. Mas os homens preferiram dar crédito à sua revolta. E quando a pessoa está revoltada, ela não ouve ninguém, ela não escuta ninguém, nem um conselho, nem um conselheiro, nem a voz do Senhor, muito menos, ainda sendo religiosa, ainda estando dentro da igreja. Assim aconteceu naqueles dias. E eles precisavam também, além de ser filhos criados e engrandecidos nessa vida de Deus, ouvir também a voz de Deus. Eles precisavam do óleo. Por quê? Óleo que amolece as feridas. Diz o texto aqui que eles estavam todos chagosos. Nós não falamos da figura do escravo? Eram feridas que tomavam o corpo da cabeça até os pés. Eram feridas que dominavam todo aquele corpo. E agora o profeta Isaías diz dessa maneira: está faltando óleo. Não tem feridas amolecidas com óleo. Eles passavam óleo. Quando a pessoa estava com ferida, antigamente não usava essas medicações, mas usavam as medicações naturais. Eles passavam óleo à beira da ferida e depois tiravam a casca da ferida, então pegavam o vinho e desinfetava aquela ferida. Era o tratamento que eles faziam. E Deus sabia que eles estavam enfermos, estavam machucados, com a cabeça, com os pensamentos machucados, o corpo todo chagoso, o coração estava fraco. Essa era a situação. Então Deus disse: está faltando, o corpo está todo chagoso, está faltando amolecer as chagas com o óleo. Querido, aqui o óleo fala do Espírito Santo para amolecer essas feridas, essas chagas dolorosas que marcaram a sua vida. Certamente precisa do óleo. E Deus quer que você viva a vida dele para ele colocar o óleo e fazer o devido tratamento necessário aí. E para encerrar, tem muitas outras coisas aqui, mas Deus queria que eles vivessem como filhos de Sião. Outra coisa que Deus queria que eles vivessem. Essa vida de Deus nos proporciona esse contato direto, essa identificação como filhos de Sião. Quem você é? Eu sou filho de Sião. Quem você é? Eu sou filho de Deus. Eu estou pronto para viver essa vida de Deus. Eu sou um filho do Senhor. Eu quero viver essa vida de Deus exatamente para eu me identificar como filho de Deus, como filho de Sião, que está pronto para viver a vida de Deus. Querido, a liberdade é sua, minha, de quem quiser. Nós escolhemos viver a vida de Deus ou escolhemos viver a vida que nós quisermos. Aí a decisão é única e pessoal. Vivendo a vida de Deus, você vai ficar tranquilo, sereno, e a proposta é essa mesmo: mostrar o que Deus pode fazer. Vivendo a vida do homem, sua, criada por você, solucionada por você, tendo a resposta sua, aí nós vamos entender que essa vida do homem
vai trazer consequências, e trouxe para a vida de Israel. Ficou todo ferido, todo machucado, sem conhecimento, sem entendimento, sem nenhuma outra coisa senão o sofrimento de tomar decisões próprias. Pare de tomar suas próprias decisões. Deixa o Senhor decidir por você. Mas de fato mesmo, na parte prática, deixe o Senhor tomar conta das suas decisões, dos seus negócios, da sua vida. E viva a vida de Deus. Assim será muito melhor. Que o Senhor te abençoe.